Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o uso da enxertia em hortaliças. Esse assunto é bastante interessante e é muito importante para a formação do engenheiro agrônomo. E vejam só, numa pesquisa relativamente recente, onde empresários do setor agrícola, principalmente da área de produção de hortaliças, foram perguntados a respeito das principais fragilidades hoje, as deficiências hoje do engenheiro agrônomo que está presente no mercado, os engenheiros agrônomos que têm sido formados pelas universidades, eles colocaram entre as principais fragilidades a falta de conhecimento em enxertia. Então, vamos prestar atenção nessa aula, Se vocês não entenderem alguma coisa, volta à aula, reveja a aula, pergunte, qualquer dificuldade que tiver, pode perguntar para a gente vai estar respondendo para vocês, tá joia? Esse assunto ele é dividido em 5 partes. Vocês vão ver que as partes elas são relativamente curtas, em comparação com as outras aulas, mas essa separação ela foi feita para ficar um pouco mais didático, para facilitar também, para prender um pouco mais a atenção de vocês com relação a cada uma delas. Então nessa primeira parte aqui, nós vamos ver o que significa enxertia e vamos ver um breve histórico sobre a enxertia no mundo e no Brasil. Então vamos lá. O que significa a enxertia? Quando a gente pensa em enxertia, o que significa isso? Tem uma definição aqui, ó. Refere-se à união do tecido vivo de duas plantas, visando ao crescimento e desenvolvimento de uma única planta. Então você pega a parte superior de uma planta, que tem características de produção comercial que são interessantes, e você pega a parte de baixo de uma outra planta que tenha características, como por exemplo resistência a doenças de solo, ou que seja capaz de conferir características que sejam importantes para a produção na parte aérea de uma determinada planta. Então, ao longo dessa aula, ao longo desse assunto, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses pontos. Então vejam, estas plantas usadas para enxertia podem ser da mesma ou de diferentes espécies, isso aqui é importante. E isso aqui tem a ver muito com um assunto, com um tópico que a gente vai ver um pouco mais para frente, que se trata da questão da incompatibilidade e compatibilidade. Então nós vamos ver, por exemplo, que há espécies que são compatíveis para a realização da enxertia e há espécies que são incompatíveis. Eu não posso simplesmente criar plantas aí, tirar a parte aérea de uma determinada planta e colocar no sistema radicular de outra planta que vai dar certo. Não é assim que funciona. Isso exige algum estudo, exige alguma pesquisa também. Então, tal união possibilita a formação de uma nova planta com características especiais, provindas das duas plantas matrizes, como eu falei anteriormente. Em geral, a parte aérea a gente foca na questão da produção comercial. E no sistema radicular é aquilo que vai conferir alguma tolerância ou resistência à planta, um determinado tipo de patógeno, um determinado tipo de condição inadequada do solo ou do ambiente, que vai favorecer a produção da parte aérea. Então vejam lá, ó, isso aqui é nomenclatura. Então a parte superior é chamada de enxerto ou cavaleiro. A parte inferior é chamada de porta-enxerto ou cavalo. Então vamos lá, um breve histórico sobre a enxertia no mundo. No finalzinho aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de Brasil, mas vamos lá. Kawide, esse pesquisador aqui, em 1985, ele citou uma pesquisa que ele pegou e fez, que a pesquisa literária, bibliográfica, ele identificou que a enxertia havia surgido primeiro na Ásia, por volta da década de 1920. Surgiu no Japão e na Coreia. Só lembrando que aqui a setinha está indicando aqui para a Coreia do Sul, mas na verdade naquela época não existia separação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, era só Coreia. Então a enxertia ela surgiu na Ásia em 1920, principalmente com foco na produção de melancia, Citrullus lanatus.
Esse outro pesquisador aqui, Miguel, em 1997, ele cita que na Europa a enxertia ela surgiu primeiro na Holanda. Nessas pesquisas, né, que foram desenvolvidas por esses autores, eles identificaram também que para a berinjela, em 1950, né, foi iniciado, né, ao relato da primeira enxertia realizada em berinjela. Também para o melão, em 1955, e um pouco mais tarde, em 1965, para o pepino, cucumis sativos. Né? Para todas essas culturas aqui, para todas essas hortaliças, a enxertia ela era utilizada, ou ela foi implementada para tentar suprir o problema de patógenos do solo, né? Para o controle de patógenos do solo. Goto, em 2003, também uma revisão de literatura importante, né? Ela cita que no Brasil a enxertia ela foi iniciada em 1980, né? Na década de 80, em São Paulo, no interior de São Paulo, por agricultores de origem japonesa, né, que trabalhavam com a enxertia principalmente na cultura do pepino. O objetivo deles era o controle de nematóides e a obtenção de frutos de pepino livres de cera, né, que prejudicava em geral o comércio dos frutos. Então, esse aqui é um breve histórico, né, da enxertia no mundo e no Brasil. Esse material ele foi produzido com essas referências, né, algumas referências aqui que foram utilizadas para a produção dessa primeira parte, né, na verdade para a aula de uma forma geral, né, para esse assunto da enxertia. Então nós chegamos ao fim da primeira parte, como eu falei para vocês, é mais curto, mas eu optei por fazer essas divisões para ficar um pouco mais didático, tá bom? Se vocês já tiverem tempo, tiverem condição, já clica na segunda parte aí, já vamos emendar o próximo assunto que é bastante interessante também, tá bom? Abraço para vocês, nos vemos já!